Sejam bem-vindos a mais um bate-papo com a apresentadora Silvia. No programa de hoje, vamos explicar o que foi a crise de 1929. E para isso, convidamos a ilustre professora de História, Lourdes. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no seu programa, Silva. Antes de explicar sobre a crise de 1929, precisamos voltar à Primeira Guerra Mundial para entender o porquê de tudo aconteceu, né? Porque a Primeira Guerra Mundial vai influenciar muito nessa crise de 1929. A Primeira Guerra Mundial teve o fim em 1918 e seus antecedentes. Apesar do crescimento da economia norte-americana, o mercado mundial continuava a ser abastecido pelas potências industriais europeias, quais era a Inglaterra e a França. Permaneciam na dianteira da expansão capitalista e no domínio imperialista, principalmente na África e na Ásia. Os Estados Unidos, por sua vez, assumiram o controle e a influência sobre as Américas. Consolidaram o expansionismo, intervindo militarmente, baseado-se na política do Big Stick. Iniciada a Grande Guerra, em 1914, quando os Estados Unidos conseguiram ampliar as suas condições de potência imperialista para além dos limites das Américas. Durante o conflito, a economia e a produção industriais das principais nações europeias foram drasticamente afetadas. Após 3 anos do início da guerra, os Estados Unidos entraram no conflito devido aos ataques de submarinos da Alemanha em embarcações comerciais norte-americanas. Ao final da guerra, o país consolidou sua posição como potência imperialista, já que não teve grande prejuízo e por ter abastecido o mercado europeu. Professora Lourdes, conta pra gente quais foram os principais motivos para essa crise? Então, os principais motivos da crise foram superprodução, liberalismo, concentração de renda, recuperação da economia da Europa e a especulação na Bolsa de Valores. Efetivamente, quando e como começou a crise de 1929 e a Grande Depressão? Em 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, havia mais ações do que compradores. E com isso, o preço das bolsas de valores despencaram. Os investidores norte-americanos que possuíam seu dinheiro na Bolsa de Nova York, quando a bolha de crédito estourou, todavia, em 1932, o democrata Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos e ele ficou durante 3 mandatos seguidos. Imediatamente, Roosevelt inicia um plano econômico denominado New Deal, ou seja, o novo acordo, caracterizado pela interação dos Estados Unidos na economia. E o que foi o New Deal? Então, o New Deal foi o plano econômico responsável pela recuperação da economia dos Estados Unidos e tinha como base intervenção do Estado na economia como regras para os bancos e bolsas de valores, regras para a produção industrial, direito do trabalhador, salário mínimo, seguro-desemprego, definição da jornada de trabalho e etc. Obras públicas, com isso gerava emprego, né? Investimento na produção agrária
Mesmo assim, em 1940, a taxa de desemprego estadual era de 15%. Essa situação foi finalmente resolvida com a Segunda Guerra Mundial, quando a economia capitalista mundial se recuperou. Ao fim da guerra, apenas 1% dos norte-americanos produtivos estavam desempregados e a economia estava a pleno vapor. Professora, muito obrigada pelas explicações sobre os fatos ocorridos nesse período. Esperamos ter atendido às dúvidas dos nossos alunos. Obrigada a todos que nos acompanharam e nós desejamos bons estudos a todos.